Eita, 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 galerinha! Retornamos com a nova disciplina, galerinha, galerinha, galerinha. Olha só a disciplina. Técnicas e práticas secretariais. Number one, número um. Vamos que vamos, minha gente. Cadê a galera de Barreiras aí, ó? Galera de Barreiras colocando aí. Manda um abraço para os alunos, Matias, Kaila, Silvana, Vitor, Edna, Luísa Maria, isso mesmo. Vamos que vamos? Conteúdo forte, hein? Conteúdo forte. Olha aí nosso conteúdo aí, ó. Nosso diretor vai botar. Beija só aí, olha que maravilha. Foco em quê? Na comunicação com o cliente. Eu quero saber o seguinte. Cabeceiras, Landre Salles, Ribeira, Belém do Piauí, Barreiras do Piauí. Tá todo mundo aí? Olha ali a Raquel aí, já voltando, já que já tá aqui. Ali a Raquel é firme e forte ali. Pense numa aluna exemplar. Cadê a Fernanda Paixão? Cadê o restante da turma no YouTube, hein? Eu quero os meus alunos exemplares todos aí juntos. Olha aí o pessoal de Belém do Piauí, ó. Estamos aqui em caixa alta, colocou aí de IPTV. Vamos que vamos, galerinha. Olha o nosso objeto aí de conhecimento hoje. A gestão desta comunicação. Como é que eu posso fazer com que essa comunicação melhore a cada dia, a cada hora? Este objetivo traz os programas da comunicação focados com os clientes. Essa reciclagem nas nomenclaturas, principalmente a competência técnica, esta questão comportamental, ela traz isso, habilidade nas linguísticas, gente. E é isso que nós vamos estudar hoje, hein? Quero vocês anotando aí, pega papel e caneta, vamos que vamos. Quais são, por exemplo, para melhorar a minha comunicação com o cliente, técnicas de persuasão? Primeiro, eu tenho que instituir um sentimento de reciprocidade, de estar ali atento às situações que a outra pessoa está passando, ter coerência, falar uma coisa e fazer, além de trabalhar a perspectiva de aprovação social, ou seja, você está estabelecendo a relação de ganha-ganha, buscar afinidade, autoridade no que sabe e trabalhar a escassez. São formas que você faz com que as pessoas comecem a entender o que você está falando. Por exemplo, hoje, gente, na sua persuasão, você tem que desenvolver táticas na área digital, entender a comunicação digital. Você tem que ampliar a tua capacidade visual. Você tem que entender a tua capacidade, principalmente auditiva, escutar mais, buscando compreender, e a capacidade, ó, sinestésica. Eita, professor, é muita coisa. Não é muita coisa, não. É muita coisa que está apenas começando. O melhor ainda está por vir ainda. O melhor ainda está por vir. E essa situação faz com que você comece a compreender o seguinte. As técnicas são realmente pertinentes, a de persuasão? Persuadir na comunicação, principalmente? Claro, gente. Você vai usar estratégias para que você possa convencer os clientes, executando as suas atividades secretariais. Ou seja, é isso que facilita, por exemplo, uma decisão de compra, é isso que faz com que a comunicação passe, que existe uma excelência nessa comunicação. Então, a persuasão, ela é parte desta arte do convencimento. E você, começando a se aprofundar dentro dessa técnica de persuadir, você vai o quê? Influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Eita, minha gente. Imagina aí vocês, hein, com essas técnicas, vocês aí melhorando a performance de vocês com os clientes, já chegando no mercado dessa forma. Vou dar aqui um exemplo. Convencer um amigo, por exemplo, a viajar com você. Você está usando técnicas de persuadir, tá?
fazer com que o gerente do banco tenha ali uma configuração mais atrativa e você possa saber persuadir em relação a um produto, né? É claro que você, com o cliente, ele vai escolher o produto e você vai colocar os exemplos que você tem de persuasão na hora de oferecer um produto, por exemplo, os benefícios. Por quê? Porque o técnico em secretariado do século XXI, ele também vai ser responsável por vender a empresa, por vender os serviços da empresa, por estar proporcionando um serviço de alta performance, não mais só de qualidade, hein, gente? Um serviço de alto rendimento. Então, o alto rendimento vai ser cobrado de vocês sempre na comunicação com o cliente. Vocês, não é porque vão estar secretariando que não vão ter a função de vencer desafios principalmente, de vencer obstáculos durante a comunicação. Olha só algumas dicas que a gente coloca aqui para aumentar o teu poder de persuasão. Anota aí, hein? Anota aí, minha gente, porque isso faz parte das técnicas e práticas secretariais do século XXI. Primeiro, mostre que defende realmente alguma coisa que precisa, certo? Que é verdadeira. Primeiro fator que é importante para você aumentar o teu poder de persuasão nesta comunicação. Segundo, tome a perspectiva dos outros. Coloque e fale frases que você pode expandir o discurso, que você quer compreender a outra pessoa. Evite, por exemplo, falar a palavra não muitas vezes. Compreender primeiro para depois ser compreendido. Isso, Lia Raquel. Olha a Lia Raquel dizendo aí que anota tudo, de todas as aulas. Muito bem, Lia Raquel. Show de bola. Depois você me manda as fotos, hein? Do que você anota no Instagram, hein? Depois eu quero ver. Eu acredito em você, mas eu quero ver a comprovação. Porque você é uma aluna exemplar. Exemplar. Show de bola. Continua anotando, hein, para você não esquecer. Outra técnica, demonstre flexibilidade dando opções ao interlocutor. O demonstrar flexibilidade, gente, é dizer o seguinte: você está aberto a negociações. Está aberto a negociações. Isso é super positivo, porque aí você desarma a pessoa. Se ela vier com agressividade, você vai ampliar a capacidade de comunicação com a assertividade, sendo assertiva. Eita, Tite. O sendo assertiva, você vai buscar o quê? Pegar essa pessoa para ser um aliado seu. Ou seja, fortalecendo o peso da tua proposta. Então, você vai defender que essa pessoa precisa da situação, que ela precisa realizar aquela compra ou experienciar aquele serviço, mas que você é aliado dela. O Adam, ele reforça isso como dicas e como técnicas para você implantar nas tuas atividades secretariais. E ele demonstra o conhecimento seguinte, que você tendo conhecimento sobre o produto ou serviço, isso vai te dar credibilidade. Não adianta, minha gente, você não ter o conhecimento acerca das situações que você está trabalhando. Quer ver? Veja, pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só, num contexto em que nós vivemos hoje, todo profissional, olha só essas dicas aí, tá, gente? Todo profissional que se mantém de forma estática, não investindo no conhecimento, não investindo em conhecer mais o produto que está lá dentro da empresa. Professor, a empresa ela presta serviço de segurança, por exemplo, que eu vou trabalhar e você lá, secretário. Pois é, você tem que entender quais são os benefícios, você tem que entender o que está acontecendo, como é que eles conseguem implantar um sistema de segurança. Ou seja, você tem que se aprofundar nesta situação. E aí é que entra a tua percepção de um profissional do século XXI. Você não pode se deixar levar por aquelas pessoas que só fazem o que se for colocado para elas fazerem. Você pode fazer mais do que simplesmente o que relaciona lá na tua descrição do cargo. Entenda essa questão como uma questão, gente, crucial.
crucial na perspectiva de quê? De saber que você tem técnicas de persuasão que podem melhorar a tua comunicação com o cliente interno e com o cliente externo. Sabendo disso, pode ter certeza, você vai conseguir crescer dentro da organização, ok? Retornando para os slides, então esses slides aqui mostram que essas técnicas, gente, elas precisam estar constantemente sendo reavaliadas. Por quê? Porque ele traz uma outra técnica de persuasão. Comece de forma amigável. E o amigável é diferente do agressivo. Com as pessoas, você não pode ser agressivo ou agressiva. Você tem que ser assertiva, como nós já falamos. Você tem que ser agressivo com a aplicação da técnica. Aí você pode ter agressividade, você não deixar passar alguma situação que você possa esquecer. Agora, você tem que evitar, primeiro, irritar as pessoas e passar aquele ar de que sabe mais, uma certa prepotência, uma certa arrogância, quando estiver discutindo com o cliente. O nervosismo, às vezes, passa isso, mas pode ter certeza, o cliente vai estar mais agressivo e nervoso do que você. E você vai estar lidando com pessoas no mercado dessa forma constantemente. Pessoas que você vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, e as pessoas não vão responder. Os saberes aí constantemente sendo buscados. Olha o pessoal de Cocal de Telha aí, ó. Do pessoal aí de Macedo Brito. Caio Edson aí. Seja bem-vindo, meu querido. Anota as dicas, anota aí todas as técnicas para vocês melhorar a performance de vocês na comunicação, minha gente, na comunicação. Então a imagem é tudo. Você saber negociar, ser gestor das situações que estão acontecendo, fazem parte hoje deste novo técnico em secretariado, minha gente. Essas técnicas de persuasão é que trazem uma aproximação sua de um executivo de alta performance. Sabendo disso, eu coloco para vocês este livrozinho aí, ó. Anota o nome deste livro, tá? Printa a tela, copia a tela aí. Um livro emblemático, gente. Robert, ele é PhD em persuasão. Traz muitas técnicas, um livro que você pode fazer, um investimento, se eu não me engano, tem até na internet que você pode tentar baixar em PDF, tá? Você pode tentar baixar em PDF. Milhões, mais cedo preciso, 2 milhões de livros vendidos. Como influenciar e não se deixar influenciar. Tudo a ver com o nosso comunicar hoje. O nosso comunicar atual. Este comunicar atual que está sendo discutido dentro das organizações. Você influenciar pessoas. O melhor e mais bem livro que é pesquisado no assunto. Isso foi colocado, isso foi dito por Tom Peters. Tom Peters, uma das sumidades na área de comunicação mundial, gente. Então, este livro, As Armas da Persuasão, depois você pode pesquisar. Se eu não me engano, ele já tem até de forma gratuita por algumas bibliotecas online. Ele já tem em PDF gratuito que você pode baixar no seu celularzinho aí, tá? E ter este livro, depois já pode até imprimir, né? Você pode tentar ter este livro de forma gratuita, porque já tem disponibilizado, tá? Mas fica para ad infinito, ad eterno, como um dos principais livros para melhorar a sua capacidade de persuadir, de se comunicar melhor com as pessoas, certo? Não esquece depois de ir atrás para pesquisar. Ok, o que nesse livro também vem despertando, vem falando? Primeiro, quando ele fala no despertar a afeição, entra aqui a emoção, correto? A emoção. Claro que esse fator de emoção, ele também vai ser trabalhado. Por quê? Porque eu tenho que ter a velha inteligência interpessoal. O interpessoal é a inteligência, gente, social.
O intrapessoal é que é o autoconhecimento. A afetividade, ela vai trazer aí uma conexão maior, porque ela gera confiança, gera simpatia, gera admiração. Quando você respeita a pessoa, ela vai automaticamente também, a tendência é essa, que ela te respeite. Se ela não te respeitar, tudo bem, fazer com que você possa ser respeitado, não é? Num contexto onde não haja troca de situações que criem conflitos, as veias e vias da competência, ela sempre vai ser levantada numa perspectiva de comportamento, ou seja, você primeiro gerando respeito, escutando as pessoas, gerando empatia, para depois buscar ser ouvido. Então entra esse contexto da reciprocidade, no despertar a afeição. Esse despertar da afeição, ele é conectado com isso, ele é conectado com as situações. Passa para um contexto primordial aí. O contexto primordial é as armas da persuasão, elas são definidas da forma correta, realmente? Existe aí uma reciprocidade neste contexto de uma forma geral ou não? Já foi comprovado por estudos que as pessoas se sentem impressionadas a desenvolver um favor a uma gentileza que você faz. Então elas ficam naquela pendência de que precisam ter ali um retorno. Opa, se precisa ter um retorno, eu sei que, consequentemente, eu vou ter um compromisso. Eu já selo um compromisso com essas pessoas, eu vou ter coerência em estar retornando para elas aquilo que eu me comprometi. Se sentem pressionadas de uma forma que seja coerente com o combinado. Opa, então esse contexto aí da prova social é uma prova que está aí sendo estabelecida constantemente. Você provando que você se compromete com as pessoas e isso vai te dar um histórico positivo. Vai comunicar para as pessoas que você é uma pessoa que cumpre o que faz. Fora que o sentimento de afeição, ele é reforçado na comunicação. Quando você mostra sinceridade, transparência na comunicação que você está com as pessoas. Então, as armas e as técnicas para que você possa praticar a persuasão, elas são reciprocidade, compromisso e coerência com as pessoas, provar que isto acontece na prática realmente é a prova social e mostrar que tem sim, se coloca na posição do outro, tem empatia e tem essa questão da afeição por meio da emoção. É claro que todo fator que seja decisivo para uma perspectiva de melhoria da comunicação, eu tenho que utilizar o equilíbrio das minhas técnicas. E este equilíbrio das técnicas é para que você seja um profissional melhor. Daí você tem que identificar o quê? Identificar, a necessidade do outro lado. A negociação parte desse princípio. Eu vou ouvir. O que é que motiva aquela pessoa? Eu vou ouvir. Eu quero sanar a dor de um problema de um cliente? Tá. Qual foi o motivo da compra? O que ele estava buscando conquistar com aquele produto ou serviço? Você vai estar ali no suporte também, por exemplo, que você pode secretariar uma equipe comercial, uma equipe de vendas. É por isso que você tem que se colocar no lugar da pessoa com quem ela quer negociar, passando e verificando, levantando em cima das necessidades, dos desejos, das expectativas, dos argumentos, em tentar convencê-la melhor do que está acontecendo, mas para isso você tem que levantar o cenário, identificar quais são as necessidades. Se você não tem essa necessidade, você pode até criá-las, essas necessidades. Agora, com base no que foi levantado pelo problema. Tudo isso num contexto onde a perspectiva de crescimento é uma perspectiva constante. Crescimento em termos de quê? De melhorar a comunicação. Então, o melhorar a comunicação vai fazer com que você traga uma nova trajetória para esta comunicação. Melhorando a comunicação, você se aproxima mais das pessoas.
Comunicação é tudo, minha gente. Comunicação é tudo. E numa posição de estar atendendo, por exemplo, o consumidor, eu vou persuadir com algumas situações. O que é relacionado geralmente como prática dentro da comunicação? Primeiro, algumas principais táticas. Você tem que começar a entender que tudo vai envolver o qualitativo e o quantitativo. Logicamente, envolve a emoção. Eu tenho que mapear isso. Eu tenho que saber qual é o meu processo de comunicação persuasivo, a quem eu quero atender, qual é o meu público-alvo, como é. Eu tenho que, antes de fazer isso, identificar qual é o problema, quais são os gatilhos mentais que são ativados durante as principais táticas que eu tento aplicar. Eu tenho que ter palavras que tenham impacto emocional e também racional, dependendo quem eu estou falando. Se o perfil da pessoa lembra disso, se o perfil da pessoa, meu querido diretor, compartilhar a tela. Lembra do seguinte, se o perfil da pessoa é um perfil racional, eu tenho que vir com palavras racionais, que emitam um juízo de valor da razão, certo? Se é um perfil emocional, eu tenho que vir com palavras emocionais. Para isso, existe uma técnica que tá conversando com alguém, anota pelo menos 3 palavras, presta atenção, anota 3 palavras que essa pessoa mais fala. Se ela fala muito em desejo, porque eu desejo isso, porque eu desejo aquilo, porque eu desejo... A palavra desejo é muito importante para ela. E aí você neurolinguisticamente retorna para ela falando a palavra desejo. Isto cria uma técnica chamada rapport, que é uma técnica de confiança. Eita, professor, E essa técnica de confiança, ela serve para quê? Para você ter, primeiro, uma maior aproximação, ter a confiança realmente, e aí conseguir convencer e influenciar a pessoa. Técnica, aplica, estudando o que a pessoa fala. E o que a pessoa fala quer dizer o quê? As palavras, no mínimo 3 palavras que ela mais repete. Não esquece, anota isso e aí testa isso. Testa, por exemplo, com o papai, testa com a mamãe, testa com algum amigo. Tenta alinhar esta comunicação, só para ter uma ideia, tá certo? Retornando para os slides. Descubra qual é o problema que a pessoa quer resolver e tente se colocar numa postura de trazer a solução. Saiba que isso é um conteúdo que é relevante e que você está empenhado em atender a esta situação. E para por aí, professor? Nananina, não. Para os meus queridos que estão aí em Barreiras do Piauí, em Belém do Piauí, em Landre Sales, em Cabeceiras, turma forte, em Brasileira, né? Turma aí de Cocal de Telha aí pelo YouTube. Aplicando essas ferramentas, vocês vão dar um show, meus queridos, vão dar um show no mercado. Tem autoridade, mas para ter autoridade, você tem que estudar, você tem que ter, conteúdo. Para ter conteúdo, precisa ter o quê, professor? Para ter conteúdo, você precisa, ler. Ler muito. Porque aí seu vocabulário vai modificar e você vai ter um vocabulário vasto para estimular as pessoas e persuadi-las. Sabendo disso, você tem que entender o seguinte, que em algumas situações, em negociações e persuasão, você tem que trabalhar a questão da escassez. As pessoas se sentem mais tentadas a comprar algo que sentem estar acabando rapidamente, ou seja, quando você está numa negociação, quando você está persuadindo alguém, dentro da comunicação, com o cliente ele está ali, mas você tem que colocar para ele a situação de escassez para que ele dê retorno. E este dar o retorno é fazer com que o produto ele possa ter uma resposta rápida àqueles benefícios que você persuadiu. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer, se você dá urgência àquela situação que aquela pessoa tem para ser resolvido, automaticamente ela vai saber que mesmo em uma situação de escassez, você deu prioridade para ela. Opa! E é um gatilho mental que você ativa. O que são os gatilhos mentais? São palavras de impacto, meus queridos.
que fazem com que você lembre de uma situação rapidamente. Por exemplo, vocês da geração Z, meus queridos da geração Z, queridos que, por exemplo, vocês ainda eram pequeninos quando ocorreu o 11 de setembro. O 11 de setembro. O 11 de setembro. O 11 de setembro foi uma data, para quem nasceu nos primeiros anos do ano 2000, ninguém viu, né? Vocês eram bebês, certo? Depois dos anos 2000, estavam aí nascendo, não é? Resultado, mas vocês sabem o que é que aconteceu no 11 de setembro. Pessoas que vivenciaram aquele momento nunca vão esquecer aonde estavam, nunca vão esquecer o que estavam fazendo, onde é que viram, porque aquilo foi um gatilho mental na vida delas, uma cena que elas nunca tinham visto acontecer. 2 prédios sendo atacados por 2 aviões e sendo derrubados, certo? Esses gatilhos são chamadas rupturas emocionais. Eles trabalham numa perspectiva de registrar automaticamente na sua memória. Então ele fica registradozinho lá na tua memória. Você vai lembrar para o resto da vida. São fatores que podem ser positivos e podem ser negativos, não é? Por exemplo, um gatilho mental de música. Quando você escuta uma música e essa música, ela te lembra uma situação positiva na sua vida. Já pensou? Pois é. É um gatilho mental que foi ativado. Quando você sente um cheiro que é gostoso e que te lembra uma situação em que você estava feliz com aquele cheiro, é um gatilho que é ativado, um gatilho mental. Por exemplo, quem compra um carro novo, ou um livro novo, ou uma roupa nova que vem com um cheirinho de novo, ativa um gatilho mental na tua memória que é de autorrealização. Ou seja, você sente aquele pelo olfato e automaticamente aquilo ativa o teu cérebro com uma sensação de prazer. E aí, essa é a força do gatilho mental, certo? Não esquece disso. Palavras têm um gatilho mental? Tem. Palavras de agressividade têm gatilhos mentais negativos. Palavras de assertividade têm gatilhos mentais positivos. Os gatilhos mentais assertivos, que trazem positividade, são gatilhos que te automotivam a estar direcionados em um caminho, que te coloca em uma postura onde você está ali sendo massageado no ego, sendo parabenizado. Por exemplo, o seu nome. O seu nome. Foi comprovado já cientificamente que o teu nome é a coisa mais agradável que você pode escutar. Recebendo de alguém o teu nome. O nome, se vier com a frase positiva, principalmente, então, se ativam gatilhos mentais da positividade. Não é? Eu falo aqui, por exemplo, ó, Lia Raquel. Eita, Lia Raquel. A Lia Raquel sabe que é ela e aquilo automaticamente já ativa um gatilho mental positivo. Se eu falar aqui o pessoal aqui de Barreiras, do Piauí, o Matias, a Kaila, a Silvana, o Vitor, a Edna, a Luzia Maria, todos são show de bola. O que eu estou ativando? Exatamente gatilhos mentais para vocês se motivarem. Não é verdade? Que foi aí, meu queridão? Ah, muito bem. Show de bola, meu diretor aqui tá ligadinho na parada. E como é que eles podem ajudar a persuasão? Pois é dessa forma. Fazendo com que na minha voz, eu possa pronunciar isso. Eu aumento o número de conversões se eu tiver a dedicação neste contexto. Ah, professor, então agora eu estou entendendo. Esses gatilhos mentais servem para a gente persuadir mais. E você aproveitar e fazer com que haja uma aprovação social de quem está ali do teu lado. O lance do grande desafio ali, gente, é você desenvolver um diálogo. O diálogo
ele é um fator decisivo. O diálogo para a melhoria da tua persuasão. O fator social, ele vai trazer um lastro, um histórico da tua comunicação. Então, se você fala uma coisa e você faz essa coisa, opa, positivamente, eu estou no caminho certo. Agora, olha aí, ó, a Lia Raquel me lembrando aí de Riacho Frio, que o professor mediador Joel Carlos está junto com a gente. Estamos junto, professor Joel Carlos. Este é o grande lance de você entender os gatilhos mentais, que você vai convencer as pessoas. É sempre, professor, que eu vou convencer? Nananina não, porque esses gatilhos mentais, eles são técnicas que vão provocar emocionalmente ou racionalmente. Algumas vezes dão certo, outras vezes não. Tá? As pessoas podem até tomar decisões se elas estão inclinadas para essa situação. Mas como é que eles podem ajudar nessa perspectiva? Primeiro, você sabendo identificar o perfil de cada uma das pessoas que você vai estar falando. A questão emocional, a questão racional, e você adequar o teu discurso e as tuas palavras para isso, certo? Agora, sempre de forma ética, sabendo que quando você vai falar, por exemplo, você está ali auxiliando a equipe de vendas, secretariando a equipe de vendas, e aí você é instruído a falar que as vagas estão limitadas, mas elas não estão limitadas. Opa, isso é mentira, não é? Isso é mentira. E aí? Como é que acontece isso? Como é que está aí? Onde é que está a sua ética? Você vai falar que as vagas estão limitadas porque é um gatilho mental? Ok, mas isso é verdade? Não. Se for verdade, você vai colocar que as vagas estão limitadas realmente. Que os primeiros 10 clientes vão ganhar, porque eles vão ganhar mesmo. Os primeiros 10, ok, é verdade. Então, eu estou plantando uma sementezinha na cabeça das pessoas, que aquilo ali vai ficar ecoando durante muito tempo. Agora, eu posso trabalhar um gatilho mental da urgência, já está acabando, e aí você pode ser um dos próximos. Essa promoção é uma promoção relâmpago, e por ser uma promoção relâmpago, ela vai ter um prazo limitado, ela pode acabar a qualquer hora. Se isso for verdade mesmo, ok. O paradoxo da escolha no processo de decisão, meus queridos, ele é ativado exatamente pela comunicação, pelo que você coloca, para que as pessoas possam escutar ou sentir. Então, os gatilhos mentais são muito importantes nesse processo de persuadir, de negociar com os clientes, quer seja interno, quer sejam externos. Saiba do seguinte: se você não for tolerante, flexível, vai ficar difícil. Uma das principais habilidades da tua comunicação em estar persuadindo e melhorar a negociação é você ter flexibilidade e fazer com que a pessoa possa entrar num eixo de conexão e ter um denominador comum onde os dois possam sair ganhando. Então, eu estabeleço uma relação de quê? De ganha. Ganha os dois lados. Entra uma técnica que é utilizada já há algum tempo, que é o chamado storytelling. O storytelling é o contar de uma história. É o trabalhar na arte de contar uma história, dando um exemplo para engajar aquela pessoa que está recebendo a comunicação, para envolver, para emocionar. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, pedir para o meu querido diretor colocar na telinha. Olha só. Tem aquela historinha da vacazinha, né, que foi para o brejo. Que historinha é essa, professor? Lembra bem, ó, quando eu vou contar uma história, eu quero que você se coloque nessa situação, tá? Por exemplo, havia um mestre e o seu aprendiz estavam caminhando nessa historinha, né? Estavam caminhando por alguns vilarejos e eles passaram por um vilarejo onde tinha uma casa, que nesta casa ela estava perto de um penhasco, certo? E este penhasco, lá perto do penhasco, tinha uma vaquinha. A vaquinha,
ela tinha, ela ficava amarradinha e tal, mas ela ficava lá do lado de uma casinha bem pobrezinha e tudo mais. E o que eles fizeram? Eles pararam, estavam morrendo de sede, pararam e bateram na porta, perguntaram se tinha água lá, se eles podiam beber e tal. E aí veio uma senhora, ofereceu a água, mas ofereceu também para que eles pudessem lanchar. E aí colocou uma mesa, né, servida de vários derivados do leite. Vários derivados do leite. Queijinho, lá um leitezinho quentinho e tal. Tudo maravilha. Aí eles, poxa, tomaram água, beberam lá o leitezinho. Aí o mestre perguntou assim, vem cá, vocês só tem coisas aqui derivadas do leite? Ah, é por causa da nossa vaquinha. Respondeu a mulher, né? É por causa da nossa vaquinha, porque ela nos dá tudo aqui. Tudo é derivado dela. Aí o mestre ficou reflexivo, né? Quando ele saiu, se despediu da senhora e tudo mais, ele andou assim uns 2 quilômetros e disse para o aprendiz, vá lá naquela casa e jogue a vaquinha no brejo. E aí o aprendiz ficou revoltado e disse, mas como? Como eu vou fazer isso? Vai matar aquela família ela vai ficar sem a principal fonte de alimentação ali. Ele disse, vá lá e jogue lá no brejo. E aí ele foi lá e jogou a vaquinha no brejo. Aí vocês devem estar pensando assim, poxa, mas que crueldade desse mestre, né, professor? Porque isso não se faz, não é? Olhando para esse contexto, não. Mas, 10 anos depois, o que aconteceu? O aprendiz estava naquele mesmo caminho aonde ele tinha passado 10 anos atrás e ele viu exatamente a mesma casa, só que não era a mesma casa, era uma casa diferente. Era uma casa que ela estava maior, tinham os 3 carros, tinha uma hortazinha na frente, tinha um playgroundzinho para as crianças brincarem, né? Na verdade, quando ele chegou na casa, ele perguntou, e vem cá, cadê aquela família que morava aqui, uma casinha que tinha, bem humildezinha e tal? E aí saiu uma senhora e disse, eu acho que eu estou me lembrando de você. Você passou junto com o seu mestre aqui, né? Eu dei para você. É a senhora? A pessoa estava irreconhecível, né? Estava com roupas melhores, estava totalmente diferente. E ele disse, exatamente, sou eu mesmo. E aí ele disse, poxa, mas aqui vocês viviam numa casinha que estava caindo os pedaços, que só tinha vaquinha, mas vocês tinham todos os derivados do leite e tal, da vaquinha. Ele disse, pois é, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu uma tragédia. Simplesmente nós perdemos nossa vaquinha. Nossa vaquinha caiu pelo desfiladeiro e nós perdemos ela. E aí, simplesmente, nós tivemos que ir para a cidade, estudar, trabalhar, melhorar a nossa condição de vida, mas voltamos para cá, depois que trabalhamos, estudando e tudo mais, e continuamos a viver aqui, melhorando a nossa condição de vida. Moral da história, meus queridos. A vaquinha era o que fazia com que aquela família, aquelas pessoas, ficassem na zona de conforto. Resultado que eu coloco para vocês é que, será que nós não estamos com uma vaquinha em alguma área da nossa vida? Na zona de conforto? Só ali? Tendo os derivadozinhos ali? Será? Entenda que isso, como história, ele é um gatilho mental para você refletir. Será que eu começo alguma coisa e não termino?
Isso é uma vaquinha que você está lá constantemente deixando que ela só forneça aquilo que você tem atualmente, o suficiente, certo? Então, o que o conhecimento traz para você acerca dessa comunicação, dessa história? Que, às vezes, uma historinha mostra para você o quanto você pode sair da zona de conforto. Isso ativa um gatilho mental na sua cabecinha para mostrar o seguinte: se eu sair da zona de conforto, eu posso melhorar a minha qualidade de vida. Eu posso crescer como pessoa, como profissional. E não é só na questão material, né? É crescer como pessoa, certo? Então, um gatilho mental através de uma história, ele melhora a percepção das pessoas através do quê? Do falar e do ouvir, da mensagem que é passada por meio de alguma coisa que ativa o teu cérebro e mostra o seguinte: se eu não inovar, se eu não buscar sair da zona de conforto, eu vou continuar com a minha vaquinha sempre ali, até um dia não precisar alguém empurrar, mas precisar alguém, que pode ser que ela morra, a vaquinha, e aí, quando ela morrer, o que vai acontecer? Certo? Vamos encerrar essa primeira aulinha e retornaremos em alguns minutinhos, porque eu fui!